Em nome da OAB Ponta Grossa, Comissão de Direito Previdenciário, eu agradeço a presença de vocês. Que bom que estão aqui. Esse tema é maravilhoso. A ideia surgiu na reunião, então é sensacional a ideia de tratar do BPC sob a ótica da psiquiatria, e é um advogado que trabalha com isso, fez sua tese de mestrado do tema, então eu fiquei muito feliz quando me falaram sobre o tema, e aproveitando para apresentar o Dr. Kubaski, que hoje estreia como novo coordenador do grupo de estudos da Comissão de Direito Previdenciário, já com esse tema sensacional, trazendo essa ideia super nova. Obrigada a todos, gente. Sejam muito bem-vindos e aproveitem os profissionais aqui presentes, esse tema que é sensacional. Obrigada. Ok, doutora Silvana, muito obrigado também pela sua manifestação. E eu queria dizer, assim, que realmente esse tema foi nascido na nossa última reunião, e mais felizes ainda ficamos quando nós descobrimos que na nossa casa, na nossa Ponta Grossa, nós tínhamos dois profissionais que poderiam falar tranquilamente desse assunto pela capacitação que possuem. Aí nós tivemos, né, o convite, o doutor Luiz Rodolfo Penteado, que é o nosso advogado e integrante também da nossa comissão, aceitou, e o doutor Tarcísio também, que é um médico Dornelles, médico psiquiatra, que também aceitou. E os dois, né, minha gente, tem um currículo espetacular que nos ajudará muito pela capacitação que possuem. Doutor Luiz Rodolfo é advogado e professor, mestre em ciências sociais aplicadas pela UIPG, especialista em direito previdenciário e em gestão pública também pela UIPG. Isso aí é rapidamente falando, para a gente não tomar muito tempo, mas só por esses dois aspectos já vemos a sua qualificação, doutor Luiz Xará meu, né? E foi com muita alegria que nós o recebemos na nossa comissão, porque ela só veio enriquecer também o nosso grupo. E o doutor Tarcísio Fanha Dornelles, médico pela UIPG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, mestre em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP também. Então, plenamente qualificados para falar desse assunto, transtorno do espectro autista, fundamentos clínicos e a prova para a concessão do BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social. Vejam bem, gente, é um tema por demais atual. Inclusive, em abril, nós tivemos aí o mês dedicado ao estudo, ao convencimento, à divulgação sobre o espectro, né, do autismo. E vemos muitas notícias, por exemplo, vi uma notícia que só no Paraná foram editadas no mês de abril mais de 4.000 carteirinhas de autistas. Hoje mesmo, no noticiário do meio-dia, uma médica psiquiatra, que descobriu que é autista aos 50 anos, em razão dos procedimentos do filho. Ela começou a se ver no filho. Puxa, mas eu fazia isso também. Eu tinha essa atitude, tinha esse procedimento. E ela descobriu que também ela era autista. E agora mesmo, enquanto a doutora Silvana falava, eu estava vendo aqui uma notícia em que o governo do estado do Paraná sai em primeiro lugar no Brasil com deixa eu ver aqui, inédito no país, Código Estadual da Pessoa Autista é sancionado pelo governador. Então, é por mais atual e atuante esse tema. E aí vem a questão do conhecimento. Muitas vezes nós temos o conhecimento genérico. Eu ouvi falar, eu li, eu escutei, mas eu sei que existe, mas não me aprofundo. Tem o conhecimento científico e o conhecimento técnico. Aqueles que se aprofundam, que precisam desses conhecimentos para o exercício da sua atividade. Aí, se enquadrando também nós, advogados, e também os médicos na medicina, além da assistente social e outras categorias. E o conhecimento, que eu diria, do caso concreto.
aquele em que você se depara, seja na tua família, seja no trabalho profissional, como nós, advogados. E nós, como advogados, temos que conhecer sobre o autismo. Nós, como advogado, no caso concreto, temos que saber qual o meio, e aqui direcionado especificamente para o direito previdenciário. Como que nós podemos ajudar, como que nós podemos prestar esse serviço, como que nós podemos ser útil à sociedade nesse caso específico. E aí, nada melhor, né? Nada melhor que ouvirmos, então, o doutor Rodolfo primeiro, o doutor Tarcísio, perdão, né? Com os conhecimentos científicos, e depois, na sequência, ouviremos o doutor Rodolfo, e aí nós deixaremos as perguntas para o final, para que nós possamos ter uma noção geral do ensinamento que iremos receber pelos dois. E antes disso, doutor Rodolfo e doutor Tarcísio, me permitam um parênteses. Queria agradecer muito a doutora Shirley, que aceitou o convite, né, de ser a nossa recepcionista na nossa sala. Doutora Silvana, presidente da nossa comissão, que também prontamente se dedicou, nos auxiliou, em cima da hora, vamos fazer, e fomos e estamos aqui. Ao Jonathan também, muito carinho ao Jonathan, que fez a arte, produziu a arte a toque de caixa para esse evento de hoje, que ficou excelente. Sem esse auxílio, sem essa colaboração, este momento não seria possível. Por isso, o nosso sincero agradecimento. Doutor Luiz Rodolfo, a palavra é sua. Aliás, perdão, doutor Tarcísio. Muito obrigado. Bom, então meu nome é Tarcísio, sou médico psiquiatra. Vou falar para vocês um pouquinho sobre o autismo. Deixa eu só colocar o PowerPoint aqui. Vamos lá. Tá dando para ver a tela certinho? Sim ou não? Tá, jóia. Bom, pessoal, então, vou explicar para Ela só não vocês. está em modo de apresentação. Oi? Ela não está em modo de apresentação. E aqui para mim, tá, deixa eu fazer assim. Acho que agora foi, né? Agora foi, né? Sim, está ok agora, aparecendo só a apresentação. Bom, então vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, né? Uma doença um transtorno, na verdade, que recentemente recebeu algumas atualizações, algumas polêmicas. Então vamos tentar abordar um pouquinho disso tudo hoje. Então, esse personagem é o André, né? Um personagem do Turma da Mônica, que ele tem o autismo. E esse foi o primeiro contato que eu tive com o transtorno do espectro autista. Na primeira vez, né, eu era criança, no começo dos anos 2000, que eu vi falar sobre autismo e perguntei para várias pessoas, assim, né? Eu estava na casa da minha avó, então minha avó, minha madrinha, estava ali, ninguém sabia exatamente explicar o que era. Tem contraposição, né, com, por exemplo, a síndrome de Down, que nessa época já se falava muito. Então, é um assunto mais recente, mas que não necessariamente seja novo, mas que a gente não conversava e não sabia tanto sobre isso. Bom, então, hoje a gente chama de transtorno do espectro autista, mais para frente eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas a gente considera como síndromes do neurodesenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Está presente ao nascimento, à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo, esses sintomas vão aparecendo. Por que isso é importante? Não existe autismo que surge na idade adulta. A gente pode fazer diagnósticos de autismo na idade adulta, mas quando a gente vai avaliar a história de vida do indivíduo, esses sintomas têm que estar presentes desde a infância, né? Claro que em diferentes graus de gravidade, mas não existe algo, ele acompanha o desenvolvimento do indivíduo, certo? São fenotipicamente heterogêneos. O que isso quer dizer? Nós vamos ter diferentes apresentações do transtorno do espectro autista. Nós vamos ter autistas que, como acho que o Dr. Luiz falou que
né, vão cursar medicina, vão descobrir lá para frente que tem um transtorno, e autistas que, infelizmente, não vão desenvolver a linguagem, né, a linguagem verbal, certo? E a gente não tem um gene, né, que a gente saiba que cause o autismo, mas se imagina que uma combinação de vários genes pode levar à ocorrência dessa doença, por isso que a gente diz que é uma herança poligênica, certo? E nós precisamos ter comprometimento em 3 áreas, e aí esse comprometimento ele vai variar em gravidade, certo? A comunicação social, como eu falei, às vezes vai ser uma linguagem mais restrita, uma dificuldade de interação social, contato visual, podendo chegar até não desenvolver a linguagem verbal. Comportamentos restritos e repetitivos e comprometimento no desenvolvimento e no uso da linguagem. O DSM-5, ele traz como um espectro, ou seja, ele agrupou diferentes doenças, diferentes transtornos dentro do mesmo diagnóstico, diferenciando conforme os graus de acometimentos. E nós vamos dividir os sintomas principais em 2 grupos: os comportamentos restritivos e repetitivos e a comunicação social. Em geral, nós vamos começar a verificar esses sintomas, né, e estudar esses pacientes a partir dos 2 anos de idade, quando já é esperado que tenha uma interação social maior. Casos mais leves, nós vamos diagnosticar mais tardiamente, eventualmente na idade adulta, ou eventualmente não vamos fazer o diagnóstico, certo? Isso com certeza aconteceu por muitos e muitos anos, né, até que a gente começasse a falar mais disso. Basicamente, quando uma criança não tem nenhum tipo de linguagem, e aqui eu não falo só da linguagem verbal, eu falo de qualquer tipo de comunicação, até os 12, 18 meses, isso é um sinal de alerta, a gente pode estar diante de uma criança do transtorno espectro autista. Alguns vão desenvolver alguma linguagem e vão regredir. O que isso quer dizer, né? Então, a criança tem um nível de desenvolvimento e depois ela perde essas habilidades. E 1/3 também tem déficit intelectual associado. Bom, eu trouxe esses critérios para vocês entenderem mais ou menos como a gente faz os diagnósticos na psiquiatria. Então, nós não podemos biopsiar o cérebro, né? Assim, nos nossos exames de neuroimagem, eles avaliam só o formato, o tamanho das estruturas cerebrais, presença ou não de lesões, mas a psiquiatria é como se ela trabalhasse com o software. E os nossos exames de imagem hoje, eles só atuam no hardware, vamos dizer assim, né? Então, a gente não consegue pegar o funcionamento cerebral. Então, como são feitos os diagnósticos? Nós temos um manual, certo? Que é escrito pela Academia Americana de Psiquiatria e atualmente está na 5ª edição. E lá eles colocam os critérios, ou seja, o que eu preciso encontrar tem essa doença, esse transtorno, enfim, ok? Então, quais são os critérios do DSM para o transtorno espectro autista? Um déficit persistente na comunicação e interação social em múltiplos contextos, ou seja, não pode ser só na casa, não pode ser só na escola, tem que ser em todas as interações desse indivíduo. Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Então, aquela criança que ela tem uma preferência por um brinquedo e ela ignora aquilo que não é do interesse dela, certo? De novo, isso podendo variar assim, drasticamente em gravidade. Os sintomas devem ser presentes precocemente no desenvolvimento, como eu já comentei, né? Então tem que acompanhar o desenvolvimento do indivíduo. Tem que ter um prejuízo da funcionalidade, isso para qualquer transtorno psiquiátrico, ou seja, tem que atrapalhar a vida do indivíduo. E não são melhores explicados por déficit intelectual ou atraso global do desenvolvimento. Então, o que isso quer dizer? Nós temos uma hierarquia dos diagnósticos. E esse é um certo problema, porque o autismo ele está, entre aspas, na moda, e alguns pais, né, ou mesmo profissionais, acabam optando pelo diagnóstico de autismo sem ter essa história bem colocada, como eu falei para vocês, né? Às vezes é mais palatável para a família receber o diagnóstico de autismo do que o diagnóstico de déficit intelectual. Então, a gente precisa ver se a perda da funcionalidade, né, se os sintomas do paciente eles são explicáveis pelo TEA, né, ou se é só pelo déficit intelectual. Lembrando que no TEA eu vou ter que ter essa questão do comprometimento da linguagem. Às vezes você não vai ter comprometimento da linguagem, mas vai ter uma limitação da funcionalidade muito grande, né? E as pessoas
às vezes isso acontece com certa frequência, acaba optando, entre aspas, por um diagnóstico de TEA e não de déficit intelectual. Bom, então, o que aconteceu? Teve uma polêmica bem grande em 2013, quando nós passamos do DSM-4 para o DSM-5. Então, de tempos em tempos, esses diagnósticos e esse manual ele é revisto. Então, no DSM-4, nós temos vários diagnósticos distintos. Então, síndrome de Asperger, que você já deve ter ouvido falar, o transtorno desintegrativo da infância, e viu-se que isso não tinha ganhos para os pacientes. Não mudava muito o tratamento, não era adequado categorizar os pacientes dessa maneira. Então, como foi feito o DSM-5, retirou-se esses diagnósticos distintos e se colocou num espectro, ou seja, é como se fosse uma grande linha com graduações, mas tudo é autismo, certo? Atualmente a gente está na 5ª edição com texto revisado, foi lançado ano passado, certo? A incidência, essa é uma coisa que sempre me perguntam. Uma fonte francesa, ela coloca que é 1 em 59 crianças. E aí pergunta, será que está aumentando ou não? Né? Quadros graves podem não ser diagnosticados, às vezes as pessoas tinham uma dificuldade ali para se integrar na sociedade, mas passava batido. Muitos casos, né, isso assim, no interior é mais comum, que viam que a criança tinha algum problema e isolavam completamente, né? Nós temos vários casos. Infelizmente, pessoas que não têm registro civil, que nunca saíram das casas, por terem essas limitações. E, às vezes, as crianças com déficit intelectual muito grave, que necessitam suporte, não vão ser caracterizadas como autistas, vão ser, né, tinham outros nomes, ou às vezes nem eram tratados. Então, há sim a hipótese de que está aumentando a incidência, mas também nós estamos olhando mais para isso. Antigamente a gente não prestava tanto atenção no espectro autista e às vezes, né, deixava passar. Então, nós temos essas duas questões. Eu, particularmente, acredito que está aumentando, não sabemos por quê, mas nós também estamos procurando mais. Então, nem todo esse aumento se deve ao real aumento da incidência. Bom, essa é uma ideia de como que funciona o espectro. Então, todas essas cores aqui fazem parte do espectro autista, mas com níveis de comprometimento e necessidade de suporte diferentes, tá? Então, tudo é TEA, mas nem todos os TEAs são iguais. Aliás, todos são diferentes, vamos dizer assim. E a gente vai caracterizar conforme a necessidade de suporte, a necessidade de ajustes. Certo? Depois eu volto aqui para explicar os níveis de suporte. Bom, nós temos aí algumas ideias sobre o que causa o autismo. Então, famílias que têm um caso de autismo aumenta a incidência, então nós temos famílias com vários casos e várias apresentações diferentes. Algumas síndromes genéticas estão relacionadas com quadros de autismo, como a síndrome do X frágil ou a esclerose tuberosa, e síndromes epiléticas graves, né, como a Lennox-Gastaut, Dravet, West, que são crianças que têm convulsões de difícil controle e que, associado a isso, tem um quadro de isolamento social, comprometimento da linguagem, que a gente vai considerar como uma síndrome, né, um participante do espectro autista também. Alguns estudos de estruturas cerebrais verificam alterações no volume cerebral, tá? Mas isso não é suficiente para a gente fazer o diagnóstico. O diagnóstico do autismo ele é clínico. Então, precisa fazer teste neuropsicológico? Não, não precisa. Se a gente ficar na dúvida, pode-se recorrer a isso. Mas o diagnóstico do autismo ele é clínico. Ou seja, preciso que o paciente, ou a mãe do paciente, o do paciente, venha e me conte uma história condizente com o autismo. Eu não preciso de um teste neuropsicológico para fechar o diagnóstico, certo? E lembrando que o diagnóstico do autismo é prerrogativo do médico, tá? Não precisa ser psiquiatra, obviamente, psiquiatra e neurologista são mais capacitados para. Bom, uma outra coisa que é importante a gente lembrar, quando a gente for falar mais para frente daqueles pacientes que adquirem algumas habilidades e depois perdem, é que nós temos alguns pontos críticos de neuroplasticidade, em que o cérebro ele se remodela, né? Então ele faz as podas, ele corta alguns neurônios, vamos dizer assim, ele, né, reorganiza as rotas neuronais e
uma das hipóteses é que não haveria essa poda, né, essa reorganização cerebral adequadamente, gerando os sintomas do espectro autista. Bom, aí nós temos alguns estudos já com ressonância nuclear magnética funcional. Isso eu trouxe aqui, claro, que é um dado muito importante, dado muito médico, mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Esse tipo de exame ele não é necessário para o diagnóstico e ele não tem uma validade clínica, ele tem uma validade em estudos. Então, nós temos estudos de ressonância magnética funcional, ativa diferente o cérebro da pessoa do TEA, sem o TEA, sim, mas isso ainda não tem uma aplicação clínica, certo? Então, eu não preciso pedir uma ressonância magnética nuclear funcional para o paciente. Quando a gente fala de demência, por exemplo, nós já temos aplicações mais bem estabelecidas, mas para o TEA ainda não. Então, nós não precisamos pedir esse tipo de exame para a gente fazer o diagnóstico. Claro, eu tenho uma síndrome epilética associada, eu vou pedir por conta da epilepsia, não por conta do TEA. Certo? Até falo isso por questão depois de judicialização de procedimentos e tudo mais. Certo? Temos a ideia que talvez alguns fatores imunológicos, né? Tudo isso está sendo estudado, ainda não tem como a gente bater o martelo a respeito. E quando a gente tem comorbidade neurológica, nós temos um eletroencefalo, que é aquele exame que coloca um monte de eletrodo na cabeça, né, aparece aquelas ondas, não tem um padrão específico do autismo também. É que alguma coisa, às vezes, que a gente ouve, né, fizeram um eletroencefalo para ver se a pessoa era normal, entre aspas, isso não tem aplicação científica absolutamente nenhuma, tá? Bom, então, as características essenciais do transtorno espectro autismo. Então, um déficit persistente na comunicação e interação social, tanto da linguagem verbal quanto da não verbal. Então, não é só a fala, mas a maneira, gestos, como a pessoa se comunica. O contato visual, isso é uma coisa muito interessante, que às vezes você olha, quando faz o contato visual, não consegue manter por muito tempo, ele evita esse contato visual. A perda da prosódia. O que é prosódia? É a musicalidade da fala, né? A entonação, a ênfase que você dá. O indivíduo com TEA, geralmente ele tem uma fala assim monotônica ou mais de algum jeito estereotipado, que você vê que não tem a musicalidade normal que a nossa fala tem, certo? E uma percepção alterada de sentido figurado e ironia. Então, é muito comum, né? Hoje eu ainda atendi um paciente que está tendo muita dificuldade em língua portuguesa, porque para ele interpretar, né, esses nuances da língua portuguesa é muito complicado. Então, limita um pouco a funcionalidade. Padrão repetitivo de comportamento, interesse e atividades. A adaptação de rotina é muito difícil. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás teve um caso de uma mãe que pediu ajuda porque tinham tirado o filme do Nemo da Netflix. E aí a criança tentava entrar todos os dias para assistir o filme do Nemo e aí não achava e entrava em desespero e tinha surto. Daí eles fizeram uma Netflix fake lá para ter o filme do Nemo. Então todas as alterações de rotina são difíceis, são crianças irritadiças geralmente, uma preferência por brinquedos, objetos e roupas, né, de alguma determinada cor. Por exemplo, a textura da roupa é uma coisa que pode incomodar, a presença de etiqueta, o alimento também, padrão de organização e comportamento, e um desinteresse por atividades alheias. Às vezes você vê uma criança com TEA no meio de outras, ela não está interessada em agir, né, em interagir com as outras crianças. E aí nós temos características ocasionais que confundem, porque às vezes as representações midiáticas do autismo elas são tão estereotipadas que a gente imagina que todos esses pacientes vão apresentar, e na verdade não. Os únicos sintomas que a gente precisa ter são esses dois que eu falei: comprometimento da linguagem e restrição do interesse e comportamento. Bom, nós temos alguns que infelizmente não vão desenvolver a linguagem, isso confere o próprio prognóstico. O déficit intelectual pode ser associado, né? E aqui já insisto depois, porque tem aquela ideia que os indivíduos com autismo teriam uma inteligência superior à média, o que na verdade o que não acontece na prática. Uma grande parte cursa com déficit intelectual e por vezes grave, certo? Irritabilidade, uma hiperresposta ao estímulo sensorial, então evitar barulho, evitar tempero, evitar textura, como eu falei para vocês, uma instabilidade, uma irritação, né? Maneira com que expressa a emoção, que é o que a gente chama de afeto, muito instável,
Hiperatividade e desatenção, aqui muito cuidado, porque às vezes pensa a ideia que no TDAH associado, o tratamento acaba piorando as altas habilidades, que é uma outra coisa que também está na moda, que é muito palatável, dizer, meu filho tem altas habilidades. Isso não é comum, né? Não é assim obrigatório ter no espectro autista, e às vezes acaba até prejudicando um pouco o indivíduo. Por quê? Tem milhares de limitações de funcionalidade, mas aquilo a criança sabe fazer bem feito. Então não tem nada que ele sabe fazer bem feito aqui. Então, às vezes, isso é uma muleta para os pais não procurarem um atendimento adequado por ver que o filho tem uma habilidade maior em alguma coisa. Problema de sono é relativamente frequente, certo? Infecções e sintomas gastrointestinais. E nós podemos ter sintomas psicóticos e agressividade, auto e heterodirigida. Tem pacientes que chegam a automutilar-se, a quebrar coisas em casa, eventualmente de uma maneira bastante grave, limitando aí também a funcionalidade dos cuidadores, que não podem sair de casa, que não podem ter as coisas em casa, ok? Bom, aí nós temos os níveis de suporte. Essa classificação é um pouco etérea, tá? Mas para vocês entenderem. O nível 1, pouco suporte, sintomas pouco perceptíveis. E aí nós temos o nível 3, que é aquele que precisa de suporte para qualquer atividade da vida. E o 2 vai estar entre esses dois polos, que ele precisa de um suporte, mas ele ainda tem uma certa autonomia. Então, essa é uma avaliação individualizada, né, em que o profissional vai avaliar cada paciente e vai verificar quais são as condições e necessidades de cada um, certo? E aqui voltando então. Normalmente, né, o nível 3 vai estar relacionado a um autismo mais severo, né, sem boas habilidades de comunicação, comportamentos muito restritos que limitam completamente a vida diária. Enquanto o nível 1, ele vai estar para ser uma pessoa, né, um indivíduo que às vezes não vai precisar praticamente de suporte nenhum, certo? Vai ter algumas peculiaridades, mas nada que limite a funcionalidade dele. Bom, nós temos alguns diagnósticos diferenciais, tá? E aqui fica bem difícil a gente diferenciar, mas só para entender. Transtorno de comunicação social, quando eu tenho um problema só da linguagem. Esquizofrenia com início na infância e adolescência, que é raríssimo de acontecer, mas pode acontecer. Déficit intelectual, que eu falei que aí talvez seja o principal diagnóstico diferencial, que os pais acabam optando, alguns, né, forçando o diagnóstico de autismo, até pela questão de todos os benefícios que podem ter, né? Surdez congênita, né? Isso é mais raro da gente deixar passar hoje em dia, porque a criança já faz o teste da orelhinha na maternidade. E a privação psicossocial é aquela criança que não é estimulada de maneira nenhuma. Claro, isso é muito raro, né? Mas bastante grave quando acontece. O que é importante aqui? Nem tudo é autismo, certo? Nem tudo é TEA. E talvez, às vezes, essas crianças que não têm, né, esse TEA completo acabam ficando um pouco de lado, a gente não fala tanto desses outros transtornos. Bom, que diagnósticos nós tínhamos anteriormente, né? A síndrome de Rett. Era uma síndrome genética exclusiva do sexo feminino e que cursava com microcefalia. Essa síndrome foi retirada do espectro e a gente classifica como um TEA secundário a uma condição genética conhecida. Nós temos o transtorno desintegrativo da infância, que era conhecido como síndrome de Ehlers. Hoje também não existe mais esse diagnóstico. Nós vamos dizer que é uma criança do transtorno espectro autista que tem associado a outro transtorno do desenvolvimento. Esse quadro é dramático, na minha opinião, tá? Então, a criança ela tem pelo menos 2 anos de desenvolvimento normal e daqui a pouco ela regride. Então, ela está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, daqui a pouco ela para de falar, para de andar, para de fazer as coisas que ela estava fazendo, e geralmente tem um prognóstico bem complicado, certo? E a síndrome de Asperger, pessoal? Então, essa é aquela que era mais conhecida, que era mais famosa, que é o espectro autista com um pequeno comprometimento da linguagem, certo? Ela tem uma linguagem um pouco inadequada, dificuldade para compreender ironias, eventualmente, tá? Uma dificuldade na relação interpessoal, mas sem comprometimento intelectual. Então, ele está no ponto lá de maior funcionalidade do espectro, tá? Então, a gente não usa mais o nome síndrome de Asperger, a gente vai usar que é um TEA leve, nível 1, ou sem comprometimento intelectual e sem comprometimento da linguagem, certo?
E esse é o que tem maior representação na mídia, tá? Como, por exemplo, né, o Sean lá do Condutor e o Sheldon e a Amy Farrah Fowler do Big Bang Theory, né? E aqui é até uma coisa curiosa, porque esses casos, eles são muito peculiares, vamos dizer assim. Eles não são os pacientes de autismo que a gente vê no dia a dia, né? Não são esses pacientes que eu atendo. Até tem um ou outro que parece, mas é muito raro, tá? Então, eu não gosto muito da representação do Doctor, apesar da série ser legal, mas eu acho que é um pouco forçado, não gosto muito da representação do Sheldon, eu acho que ele, tanto o Sheldon como a Amy, eles fazem mais jus, assim, acho que é um personagem melhor construído. Mas uma vez um pai me falou, né, é complicado, porque sempre que tem uma reportagem sobre autismo ou alguma série sobre autismo, é esses que aparecem, né? Pacientes como o meu filho, que não fala, que tem limitações, que eles mal conseguiram sair de casa, esses pacientes nunca aparecem. Então, é complicado que a representação midiática do autismo é muito relacionada à síndrome de Asperger, certo? E sempre um Asperger muito inteligente, como é o caso desses pacientes, né, desses personagens que eu estou mostrando para vocês. Mesmo a síndrome de Asperger, ela não necessariamente vai cursar com altas habilidades, com alto QI, certo? Ele só não vai cursar com déficit intelectual. Então, digamos assim, vai ser uma pessoa com QI normal, tá? Muito diferente do Sheldon, por exemplo, tá? Então, essas representações, elas acabam atrapalhando um pouquinho. Temos esse outro filme que eu acredito ter uma representação muito melhor, que é o Rain Man, que um irmão precisa conviver com o outro. E se vocês verem a expressão, a maneira com que o personagem está andando, né, você já vê que ele tem uma margem diferenciada, um olhar mais fixo, né, e ele tem um comprometimento intelectual um pouco mais marcante, então fica mais evidente, tá? Eu gosto mais dessa representação aqui. Bom, e aí nós temos a síndrome de Kanner, tá? Que também não é o nome mais utilizado, que é aquele autismo clássico, certo? Que é o que hoje chama de autismo clássico, que é o polo mais grave, que não desenvolve a linguagem, que tem um déficit intelectual importante, que vai limitar a vida do paciente e dos cuidadores, né? E esse paciente, em geral, vai receber um diagnóstico precoce, porque não vai aprender a andar no tempo certo, não vai aprender a falar no tempo certo, né? Então, nós temos aí coisas, né, quadros muito limitantes, né? Então, eu acho que esses casos assim, são mais elegíveis para o benefício, para outras questões, certo? Bom, como que a gente trata o transtorno espectro autista? Então, a abordagem ela é multiprofissional, certo? Então, terapia ocupacional, fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, né? Quanto mais, melhor. Aí nós temos o método ABA, que talvez já tenha ouvido falar, né? Que é muito famoso. O ABA é um tipo de terapia comportamental. Ele não é específico para o autismo, tá? Mas ele ficou muito conhecido para tratar isso. Então, digamos, seria o padrão ouro. Precisa ser o ABA? Se der para fazer o ABA, ótimo. Mas se não der, vamos fazer o que dá, certo? E o tratamento medicamentoso? Não existe uma medicação padrão para o TEA, tá? Então, tem paciente que eu vou fazer o diagnóstico de TEA e não vou prescrever medicação nenhuma. Né? Então, como que a gente vai guiar? A gente vai guiar pelos sintomas que os pacientes têm. É irritabilidade? É insônia? É depressão? É ansiedade? O que é que está acontecendo? Então, sempre a gente vai guiar por isso. E nós vamos ter uma preferência pelos antipsicóticos, tá? E aqui em Ponta Grossa a gente tem a ProAut, eu atuo como psiquiatra lá, que foi uma coisa que eu acho curiosa, a história da ProAut, que são pais que se reuniram, né, que não dispunham dos tratamentos para os filhos, eles se reuniram e criaram essa associação que hoje tem convênio com o SUS e atende a população com autismo. Claro, o nível, o número de pacientes que precisam ser atendidos acaba sendo um serviço que é subdimensionado para a demanda, mas eles trabalham muito bem, né? Bom, estou fazendo propaganda própria, né? Eu trabalho lá, mas eu gosto, sou fã do trabalho deles, tá joia? Bom, pessoal, o que eu quis trazer aqui algumas questões de tratamento para vocês que eu acho que são importantes para a questão jurídica, tá? Nós temos algumas medicações disponíveis na REMU em Ponta Grossa, principalmente a risperidona, que seria o mais utilizado, e algumas liberadas na farmácia da Regional de Saúde. Então, a gente vai conseguir liberar para o CID do autismo a risperidona em comprimido de xarope. Aqui em Ponta Grossa a gente acaba não utilizando, porque a gente tem na farmácia municipal também. E pacientes que têm psicoses associadas, né, que a gente vai classificar
como uma psicose secundária, a gente conseguiria liberar outros antipsicóticos, como a quetiapina, olanzapina e a clozapina. Só que isso são liberações administrativas. Se eu não preencho esses critérios, aí eu vou precisar judicializar, certo? Mas a gente consegue liberar uma boa quantidade de medicações sem esse processo de judicialização. Então, essa é uma ficha da LME, tá? É lá de medicação especializada, e eu preciso, né, o médico vai preencher, essas medicações, elas são restritas ao especialista, então tem que ser um psiquiatra ou algum médico que atue no CAPS, para preencher, e aí eu vou colocar o diagnóstico e vou justificar o porquê. Que aí esse paciente consegue retirar a medicação na regional de saúde, que fica na frente da UPA Santana, certo? Uma curiosidade, essa LME pode ser feita, inclusive, com médicos particulares. A do município não, tá? É só médico do SUS. Mas a do estado eu consigo fazer. Então, se houver a necessidade, se houver, né, indicação e houver a possibilidade dessa medicação ser dispensada administrativamente, isso acontece no máximo em um mês. Então a gente evita de judicializar, só precisa fazer o documento bem feito, ok? Quando você vai para a judicialização do autismo, qual é a experiência que eu tenho? A primeira pergunta que vem na Câmara Técnica do Ministério Público, ou às vezes até mesmo no juízo, pergunta há motivos que contraindiquem o uso das tecnologias disponíveis no SUS? Certo? Por exemplo, eu tenho um paciente que chegou a um processo no Ministério Público pedindo para eu justificar por que ele está usando aripiprazol, que é uma medicação paga. Eu não sei por quê. Por quê? Quando eu peguei, o caso já estava andando, ele já estava pensando na aripiprazol, eu não sei por quê. Quando eu pergunto à médica que prescreveu. A médica que prescreveu também não sabia. Então, assim, quando a gente vai prescrever uma medicação fora da rede, fora do SUS, a gente precisa ter uma justificativa muito boa. Porque se esse paciente quiser judicializar depois, eu vou precisar explicar por quê. Eu tenho motivo para prescrever o aripiprazol em detrimento das tecnologias do SUS, mas eu preciso saber por quê, tá? Então, sempre que um paciente pedir para judicializar, a gente vai ter que responder isso. E eu acho importante ter esse diálogo, né? Às vezes, os casos que eu tive, eu passei meu telefone para o advogado para poder explicar, né, a situação e poder fazer, para liberar mais rápido a medicação do paciente. Porque eles vão perguntar por que você não está usando a medicação do SUS. E aí nós vamos entrar num outro detalhe que está sendo vendido muito, já está sendo fantástico, que é o uso do canabidiol, tá? Então, pessoal, existe uma grande diferença entre o canabidiol e a maconha, tá? O canabidiol é uma das partes da maconha, vamos dizer assim, então é uma questão purificada e ele não causa malefícios, né? Porque é uma parte purificada. Isso não é extrato de maconha, certo? Não é assim óleos de cannabis, é uma medicação no Brasil. Só existe uma liberada pela Anvisa, que é o canabidiol purificado, certo? Mas ele não é uma panaceia. Então, às vezes, se vem a ideia, não, que meu filho tinha 25 convulsões por dia, começou a tomar o canabidiol, melhorou. Beleza, para síndromes epiléticas. Para autismo primário, sem ser secundário às síndromes epiléticas, o resultado não é tão legal assim. Nós não temos tantos estudos falando sobre isso ainda, mas a minha prática, isso é um dado meu, tá? Se não tá, literatura que eu vejo. Para alguns tipos de comportamento vai super bem, mas não vai bem para todos os pacientes, e é uma medicação cara, tá? O frasco mais barato para dose hoje vai estar uns R$ 250 por mês. Pensando no nosso universo Afroalt, a PAI, que são usuários do SUS, isso é praticamente impagável, tá? E aí uma questão que eu tive, já tive um problema assim com um paciente que tentou demanda judicial e o advogado insistia, não, mas tem que justificar por que ele não usou ácido valproico, mas não é para epilepsia, é para autismo. Então, precisa entender por que está sendo judicializado também, certo? Nós temos uma disponibilidade gigantesca de informações duvidosas, tá? Essa notícia aqui foi um paciente meu que mandou, porque eles estavam pagando caríssimo para um extrato de cannabis, tá? Um extrato de maconha, vamos dizer assim, de Curitiba. Aí eu falei, olha, não comprem isso, porque isso não tem garantia. Às vezes vem uma concentração de canabidiol, depois vem outra, não tem como garantir um tratamento. E alguns meses depois ele me mandou essa notícia dizendo que tinham sido presos vendendo esse tipo de medicação, tá? Então, às vezes isso chega até, né, o judiciário para pedir para o Estado pagar esse tipo de óleo. Na minha opinião, isso é completamente inadmissível, porque a gente tem formulações purificadas, ok?
O Estado do Paraná, ele está iniciando a regulamentação das medicações à base de canabidiol e THC, certo? Na psiquiatria, nós não temos uma aplicação clara do THC. Claro, dor crônica e epilepsia, aí é outra história, estou falando só, né, de autismo primário. Aí nós ainda não temos a regulamentação e precisamos ver quais CID-10 darão direito à dispensação administrativa. Claro que, havendo a dispensação administrativa, fica fácil de judicializar para outros casos, porque o SUS já vai estar disponibilizando. Mas isso aqui a gente ainda não sabe, certo? Bom, qual que é o prognóstico? É uma condição vitalícia com apresentação heterogênea, como eu falei para vocês, depende. Tem pacientes que vão se dar super bem, tem outros que vão precisar de suporte a vida inteira, né? Então, quando a gente tem um QI preservado, quando a gente tem habilidades adaptativas, então, comunicação, interação social e o desenvolvimento da linguagem até 5, 7 anos, isso confere um bom prognóstico. E quanto mais a gente conseguir uma intervenção multiprofissional, melhor, certo? Alguns sintomas eles não vão resolver tanto, tipo o comportamento ritualístico, mas aí vai também da gente treinar a família para ficar mais adaptável à rotina do paciente e lembrar que o tratamento farmacológico vai ser só para sintomas. Não existe uma medicação para medicação, isso não existe, certo? Bom, pessoal, obrigado. O que eu tinha para falar era isso. E aí fico aguardando as perguntas ao final. Esse aqui é o meu contato. Se alguém quiser mandar mensagem, né, perguntar alguma coisa depois, eu fico à disposição. Muito obrigado. Excelente, doutor Narciso, excelente. Pelo que a gente pôde perceber rapidamente pela sua fala, que a ciência, inclusive, está se atualizando constantemente em relação também a esse tratamento, não é verdade? Deu para ver pelo código de normas ali de você da DAI-5, que foi em 2013 e agora atualizado. Você vê como isso é importante, como nós estamos na atual. E realmente, como o doutor Tarcísio disse, nós solicitamos que todos façam as perguntas ao final para que nós possamos ter uma união de fala, uma conjugação de ideias para depois, então, podemos fazer as perguntas, ok? Muito bom, doutor Tarcísio. Obrigado. Doutor Luiz Rodolfo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Acho que fica um pouquinho complicado falar depois, né? Acho que depois a fala do Tarcísio é uma coisa que, que a gente vai... Não tem uma... Eu não sei se está aparecendo para vocês aí. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então, vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo Rodolfo, ver? agora Oi. compartilhou. Compartilha agora? Compartilhou. Beleza. Ok. Então é o seguinte, eu vou tentar ser breve, até porque o conteúdo, acho que o principal é essa questão dos aspectos clínicos a respeito do TEA, né? Que é uma coisa que hoje, para nós advogados que atuamos na área previdenciária, é uma coisa tão importante a gente entender essa questão dos aspectos clínicos, até para que a gente possa orientar de maneira adequada e correta os nossos clientes, né? Então, na verdade, hoje a intenção aqui, como eu conversei com o pessoal durante a reunião da comissão, apresentar um pouco da pesquisa que eu realizei junto na minha dissertação de mestrado aqui no IPG, que foi com o público das pessoas com deficiência que recebem o BPC. Então, eu vou trazer alguns dados, elencar algumas dificuldades e também tentar falar um pouco das provas para que a gente conheça. Eu falo que depois dessa pesquisa, eu fiquei me mudou muito, me engrandeceu muito como profissional e como pessoa, porque realmente eu conheci verdadeiramente a vida dessas pessoas. Porque a gente apesar de a gente recebê-las no escritório, a gente não tem dimensão de como é a vida delas. Então, como eu fui como pesquisador, em momento algum me apresentei como advogado, eu era uma pessoa em tese distante, eu tive que me distanciar desse objeto de pesquisa para conseguir finalizar aquilo que eu estava proposto. Então, quando você se distancia desse objeto e quando você busca realmente a conhecer esse meio, é chocante, é surpreendente, e você pergunta como essas pessoas conseguem atualmente viver. Então, é essa a ideia. Bom, eu vou iniciar então, só fazendo um panorama do número de concessões de BPC que nós tivemos no último triênio.
Em 2022, nós tivemos uma redução bem expressiva do número de concessões de BPC, e o aumento ali começou, salvo engano, esses dados são até outubro de 2023. Obviamente, nós estamos, principalmente aos BPCs, eles estão destinados às pessoas com deficiência. Eu não sei os colegas, mas eu estou enfrentando diversas dificuldades junto ao INSS, também para deferimento de benefícios de prestação continuada às pessoas com deficiência, porque, por incrível que pareça, nenhuma delas acaba enquadrando como deficiência segundo a perícia administrativa. Então, eu tenho situações assim que foi diagnosticado a criança com CID do TEA, mas a justificativa da perita foi que a possibilidade daquele diagnóstico pode ter sido ocasionado pela ausência paterna. Então, são esses tipos de situações que a gente passa. Então, acredito que esse número tende a subir, e a gente tem um número muito represado por conta dos indeferimentos administrativos, por conta da necessidade da gente entrar com essas ações judiciais, e as ações elas estão demorando cada vez mais. Então, por conta da quantidade, há esse deferimento praticamente que automático, ou a gente não consegue passar em perícia, e esses números acabam ficando represados. Bom, a minha pesquisa ela foi realizada aqui na cidade de Ponta Grossa. Ela foi escolhida por conta das diversas entidades que atendem as pessoas com deficiência. E eu consegui chegar até esses beneficiários por conta de uma autorização da Fundação de Assistência Social aqui de Ponta Grossa. E foi aprovado no Comitê de Ética aqui do IPG para que eu pudesse iniciar essa pesquisa. Eu iniciei essa pesquisa, eu levei mais ou menos uns 7 meses para finalizar ela. Foi uma pesquisa onde eu percorri com o meu carro, com os meus recursos, mais de 500 quilômetros aqui na cidade. E eu consegui uma amostra de 20 beneficiários. Porque muitos deles tinham medo. Era estranho chegar alguém ao portão deles informando ser pesquisador. E tentando traçar esse perfil dessas pessoas aqui na cidade de Ponta Grossa. Eu acho que para nós que somos da área previdenciária, é muito importante conhecer qual é a realidade e com quem nós estamos lidando hoje, quando a gente está dentro da assistência social em si. Então, ela teve 4 questionários, vai falar aqui na sequência: serviço sociodemográfico, serviço da saúde, experiência de acesso a serviço de saúde, e os relatos subjetivos. Aqui, até como eu havia explicado anteriormente, a grande parte da amostra, ali 40% mais 5% neurológico, foram de pessoas que 40% foram diagnóstico de TEA e um neurológico. Não vou lembrar bem ao certo qual era o diagnóstico da pessoa, mas 40% da amostra, ou seja, a maior incidência dessa amostra foi referente a pessoas com TEA. Houve uma movimentação das próprias mães de crianças com TEA que se reuniram para que participassem da pesquisa. Então, uma amostra de 20 pessoas, uma idade média ali de 20 anos, a renda do grupo familiar, em média, foi de R$ 2.383,10, 60% masculino, 40% feminino, e aqui nós tivemos uma proporção de 50% de quem trabalhava e quem não trabalhava. Então, alguém do grupo familiar, né, que conseguia trabalhar. Em relação, quando a gente fala em BPC, a gente sempre entende que são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, certo? São pessoas que não detêm condições de prover o próprio sustento. São aquelas pessoas que dependem daquele benefício para viver. E os números, a gente percebe uma ineficiência, tanto estatal quanto de suporte, seja da atenção básica, primária, seja da atenção especializada, onde apenas 21% daquelas pessoas utilizam o transporte público e apenas 4% do transporte fornecido pela prefeitura. Veículo próprio e carona, veículos particulares, até transporte coletivo, eles somam mais de 50% dessa amostra. Então, são pessoas que, apesar da situação de vulnerabilidade, apesar de não terem acesso ao mínimo, elas ainda têm que tirar daquele benefício para conseguir se transportar até ao sistema de saúde.
Aqui, como a minha pesquisa foi voltada para acesso à acessibilidade à saúde, nós tivemos aqui uma incidência de utilização. A gente até percebe que a OBS, que é a atenção primária em saúde, que é aquele postinho de saúde que está próximo à casa, ainda é pouco utilizado pelas pessoas. Elas não se sentem acolhidas, e isso foi uma coisa que a gente verificou, e isso acaba resultando num gasto para essas pessoas com consultas e médicos particulares. Inclusive, isso é uma coisa que nós vemos muito na prática. Quando eles nos trazem os comprovantes de gastos, e geralmente tem aquela nota fiscal do médico, que está, porque ele não conseguiu consulta pelo SUS. Eles não conseguem, na verdade, nem a consulta, a atenção primária, que é o posto de saúde, lá o OBS, nem mesmo a atenção especializada. Ficam anos aguardando na fila, ou quando aguardam na fila não conseguem efetivamente um atendimento adequado. Em relação às condições de acesso, esse dado é bem interessante porque ele retrata exatamente como é a vida dessas pessoas e como a gente verifica a questão de mobilidade e acesso a mecanismos básicos de sobrevivência, seja de saúde ou não, para essa população. 55% não, 55% não consegue se deslocar com facilidade. 70% dessas pessoas necessitam pagar, fazer acompanhamento especialista com médicos ou outros profissionais de forma particular. Ou seja, a média de ganho da amostra eram 2 salários mínimos, enquanto 70% tem que pagar por consultas particulares para ter acesso ao especialista. 50% não faz exames diagnósticos no SUS e 85% em algum momento da vida precisou pagar por consulta particular, ou seja, um número muito expressivo. É uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social, não tem um acesso à saúde adequado e utiliza daquilo que era para o seu próprio sustento para conseguir bancar aquelas questões de saúde que deveriam ser disponibilizadas pelo Estado, deveriam ter sido disponibilizadas pelo SUS, enfim. E 65% ali precisa comprar medicação não disponível no SUS. Inclusive, me antecipando um pouco em relação às provas, alguma coisa que o Tarcísio falou por último, em relação à medicação prevista no RENAME, quais foram os problemas identificados em relação a essa população na compra de medicamentos. E quando eu falo que essas pessoas elas são vulneráveis, elas não são vulneráveis socialmente no sentido de não ter dinheiro para a sobrevivência. Elas são vulneráveis, inclusive, na questão de informação. Elas são pessoas que não possuem um acesso adequado àquelas coisas de caráter informativo que possuem ou não direito. Então, essa compra de medicamentos não disponíveis no SUS se dá principalmente em razão da utilização de medicamentos não previstos no RENAME, ou seja, não estão no RENUME, perdão, não previstos naquela listagem do SUS, que ela é atualizada sempre, as crianças com TEA, elas precisam de uma medicação, preciso pode me ajudar depois, eu não vou lembrar agora, que a bula, ela vai determinar que apenas para crianças acima de 5 anos de idade. Então, por mais que haja uma prescrição para uma criança com TEA, por exemplo, com 3 anos de idade, o que acontece? Essa família ela não consegue retirar medicação porque no SUS, porque a bula é contraindicada para aquelas pessoas, aquelas crianças com aquela idade. Logo, ela tem que tirar o dinheiro para poder fazer o pagamento de mais um gasto que deveria ser suportado pelo Estado, pelo SUS. Aqui, novamente, como o gráfico anterior mostrou, 75% não tem acompanhamento da UBS, por causa da UBS com frequência, ou seja, mais uma vez, essas pessoas elas são abandonadas. Então, por isso que quando a gente recebe essa pessoa, geralmente a situação é aquela, né? A pessoa ela está em situação de vulnerabilidade, ela está em busca do benefício, ela não tem condições de prover o próprio sustento porque ela nem conseguiu o BPC. Todavia, ela chega no escritório com um laudo particular, né, porque você pergunta, mas por que você consultou particular? Ah, porque eu não consigo consulta pelo SUS. Então, essas pessoas, elas tiram da própria situação vulnerável, de miserabilidade delas, algum dinheiro, para conseguir bancar com esses laudos que nós sabemos que é necessário para dar entrada no pedido do BPC.
nós precisamos de um diagnóstico médico, pelo menos apontando uma hipótese diagnóstica, apontando o CID da doença, para que nós possamos dar entrada no requerimento do benefício de prestação continuada. Ali, 80%, 100% colabora com benefícios dos familiares, e aqui eu diria outra coisa. O grupo familiar, ele é aquele, quando a gente vai analisar o contexto do grupo familiar, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é muito comum acontecer daquelas famílias onde a mãe ou o pai, ou os dois, deixam de trabalhar para o atendimento integral daquela criança com TEA. Então, o BPC, muitas vezes, ele gera como se fosse ele não é uma muleta. Ele vai ser o tesouro na vida daquelas pessoas e que vai ajudar no sustento da casa. Ele vai colaborar. E sem aquele benefício, aquelas pessoas não conseguem viver. Então, é uma questão muito complicada. Porque os relatos que eu escutei durante a pesquisa eram nesse sentido. Quem vai dar trabalho para uma mãe que não consegue trabalhar 2 horas por dia? Quem vai dar trabalho para uma mãe que tem 2 filhos com deficiência, um com TEA, o outro com deficiência visual, e que quando não está num lugar, o outro está no outro, nós temos toda a questão da logística para deixar um no outro, e aquela mãe tem que esperar o horário de um sair para pegar o outro, e assim sucessivamente. Então, o BPC ele possui um papel importantíssimo na vida dessas pessoas. Em relação ao auxílio de outros membros da família, 85% relatou que precisa. Então, 15% só que não precisa do auxílio de outras famílias. Geralmente são pessoas mais velhas que adquiriram alguma comorbidade, alguma doença que acabou incapacitando para o trabalho, mas que ainda consegue realizar atividades básicas sem auxílio de terceiro. Em relação aqui, esse último questionário aplicado na pesquisa ele foi avaliado em escala Likert, que vai sempre ser nunca, poucas vezes, às vezes, muitas vezes, sempre. 55% das pessoas que recebem BPC hoje afirmaram que o BPC nunca é capaz de arcar com as despesas da casa. Supre a da casa, nunca é. E para 70%, o BPC sempre, ele pergunta ao contrário, o benefício não é capaz de arcar com as despesas mensais, 70% diz que sempre. E olha, nunca é capaz de arcar, foi para 15%. Então, a gente tem que, é um dado, é uma coisa que as pessoas elas precisam desse benefício, e às vezes aquele benefício é tudo que elas têm. Em relação a gastos com medicamentos não cobertos pelo SUS, sempre foi a porcentagem de 40% e 30% muitas vezes. Então, 70% muitas vezes, ou sempre, precisa gastar com medicamento. E de volta, tirar do benefício de prestação continuada, que é no valor de um salário mínimo, as pessoas precisam daquilo para comer. E em relação a deixar de fazer procedimentos de saúde por falta de dinheiro, 25% respondeu que sempre e 45% respondeu que às vezes. Nos meios particulares, assim como a gente já observou, mais da metade utiliza muitas vezes ou sempre meios particulares para acesso a serviços de saúde. As outras questões são mais voltadas ao SUS, mais interessante colocar que 20% nunca conseguiu consulta com especialista no SUS. O que acontece com isso? As pessoas necessitam fazer o pagamento de consultas particulares. Bom, em relação ao acesso à saúde, e aqui eu gostaria de apontar, não necessariamente são de pessoas com TEA, mas eu acho que como nós trabalhamos com isso e a nossa área de atuação, entendo que é importante a gente ter uma noção da dimensão do problema e as situações que essas pessoas passam. Eu citei 2 aqui, 2 relatos, 2 entrevistas. A negativa no atendimento médico em UBS, em decorrência da gravidade da doença, dificuldade para fornecimento, para tratamento de transporte, para tratamento em outra cidade, humilhação sofrida junto ao servidor do município. Aqui ela falou exatamente para mim assim, mas o servidor falou, você ganha o benefício, você tem que dar jeito de pagar o transporte, você não tem que esperar da prefeitura. Ideação suicida, por conta desse comentário. Ela falou para mim,
Eu tive vontade de tirar minha vida porque minha filha era pequena e não ia lembrar de mim. E foi muito forte isso. Pagamento de consultas médicas e exames, pagamento de medicamentos, ausência de consultas com especialistas na cidade, ausência de realização de terapias por falta de recursos. Esse item específico, eu tenho que considerar um outro fato que houve na entrevista, na avaliação com assistente social na INSS, avaliação socioeconômica, que houve um amedrontamento tão grande com ela, no sentido de você não pode gastar o dinheiro do benefício com nada que não seja para sua filha. Eu cheguei naquela casa e eu percebi várias paredes erguidas, sem terminar. Eu questionei o porquê daquilo. Não, porque a gente ficou com medo, a gente investiu tudo para aumentar a casa, mas a gente não tem dinheiro para terminar e o dinheiro que a gente ganha não dá. Porque a assistente social falou para a gente que se nós gastássemos com qualquer outra coisa, a gente poderia ter que devolver o dinheiro. Ou seja, eles fizeram uma coisa que eles não poderiam terminar por conta de um terrorismo feito dentro da própria autarquia federal. Então, a gente tem esse problema também foi presente na pesquisa. Isso daqui eu tenho que deixar claro que é dado, isso daqui é pesquisa, isso daqui não é invenção, né? Então, isso daqui é uma coisa que as pessoas falaram. E a última, que é uma coisa que está acontecendo, foi uma pesquisa, eu tentei entrevistar 13, eu consegui só uma, que foi uma entrevista com uma família venezuelana. Então, hoje nós recebemos muitos refugiados aqui na cidade. E esses refugiados também vivem em situação de vulnerabilidade social. E é engraçado como eles conseguiram não burlar, mas eles conseguiram achar uma forma de garantir atendimento na saúde para essa pessoa, para essa filha, sem precisar gastar o dinheiro que eles recebem do BPC. Então, aqui eles falam em relação à demora no atendimento, as esperas superior a 4 horas, a dificuldade no atendimento por obtenção de medicação. E diante da dificuldade de obter esse receituário, ao invés deles procurarem o médico particular, eles vão até a UPA ou até o pronto de atendimento infantil. Então, eles não conseguem medicamento especializado, por exemplo, uma consulta com um médico especialista, eles não conseguem aquela medicação, aquela renovação de receita, eles se valem de atendimento de urgência e emergência para conseguir. Então, como está caótico todo esse sistema. Bom, em relação aos dados da pesquisa, que eu quis apresentar para vocês, eram esses, porque eu achava muito importante. Agora eu elenquei aqui alguns pontos, que eu pretendo ser breve, em relação à questão das provas, que são coisas que estão recorrentes, pelo menos na minha prática previdenciária, e eu percebo que são situações que, até em comissão, a gente percebe que existe nós precisamos, como advogados, ter uma atenção melhor em relação a esses pontos. O primeiro que eu elenquei aqui foi a questão do CAD único. O cuidado, o CAD único ele é elemento necessário, é um cadastro necessário para que a gente consiga dar entrada no requerimento do BPC. Não só em relação ao BPC, né? O CAD único dá direito a todos os benefícios de transferência de renda, questão para baixa renda para luz, para água, isenção de inscrição para concurso público, mas principalmente para o Bolsa Família, que é muito importante, que eles recebem. Porém, é muito importante que a gente esteja atento a todos esses critérios em relação ao CAD único. O que mais aparece? Questão de CAD único desatualizado, questão de CAD único que não está em consenso com o real fato da família, condizente com a situação real daquele grupo familiar. Então, geralmente, quando eu pego aquele CAD único, eu faço uma segunda entrevista, ou seja, a assistente social do CRAS fez a entrevista para aquela pessoa, é como se eu refizesse a entrevista. Para quê? Por quê? Porque a gente não pode omitir informações no CAD único. O CAD único, ele é muito importante, ele vai ser preponderante para que a gente consiga sucesso ou não num requerimento de benefício assistencial, seja extrajudicialmente, administrativamente, junto ao INSS, seja judicialmente. Então, a gente precisa estar com esse CAD único atualizado o tempo todo. Então, as situações que ocorrem, muitos beneficiários moram no mesmo terreno com várias casinhas, mas eles são grupos familiares diferentes. Então, é interessante orientar em relação a arrumar esse CAD único.
orientar em relação às mudanças do status desse grupo familiar. Como que esse grupo familiar ele se comporta hoje? O porquê? Porque acontece de pessoas que não se emancipam. As pessoas que atingem uma maioridade e vão trabalhar, ou casam, moram junto, e permanecem naquele cadinho único daquela família, e eles começam a trabalhar com um registro formal. O que acontece? Com o cruzamento de dados, o INSS ele vai suspender aquele benefício, porque falando, olha, a renda do grupo familiar mudou, você não alterou o seu CAD único, e isso fez com que a gente suspendeu o seu pagamento em relação a isso. Então você tem que entrar com uma ação de restabelecimento, informar que aquela pessoa não reside mais no grupo familiar e que aquela renda ela não participa do cômputo daquela renda familiar mais, né, do grupo familiar. Bom, então essa necessidade do CAD único reportar a real situação daquele grupo familiar, né? Também orientação em relação à exclusão de benefícios previdenciários, assistenciais até um salário mínimo nos CAD únicos. Então, pode ser situações onde dois idosos recebem aposentadoria por idade, tempo de contribuição, enfim, no valor de um salário mínimo. E aí você vai acaba não passando por conta disso, mas aqueles benefícios eles sequer entrariam na conta para cômputo da renda per capita do grupo familiar. E também a possibilidade, durante a pesquisa eu verifiquei isso, que muitos desconhecem, principalmente famílias onde tem 2, 3, 4, e aconteceu já, caso de famílias com 4 crianças com TEA, ou com alguma outra, ou outro parente que possui alguma outra deficiência, e que não sabiam que poderiam receber mais de um benefício assistencial dentro daquele grupo familiar, porque já recebiam um. Então, não há essa explicação, essa orientação que, sim, podem receber mais de um benefício assistencial e não vai entrar no cômputo da renda do grupo familiar, assim como os benefícios previdenciários no valor de até um salário mínimo. Já em relação ao requisito de deficiência, lá do parágrafo 2º do artigo 20 da LOAS, eu acho que nos casos de TEA é muito complicado a gente hoje trabalhar em cima da comprovação do requisito de deficiência, porque já não é o primeiro caso, como eu expliquei anteriormente, da perita falar, não, realmente ela possui diagnóstico, existe a presença de uma deficiência e outra. A súmula 29 do TNU, o artigo 20 da LOAS também, o parágrafo 2º, eles não têm um rol taxativo de deficiências. Ela possui um impedimento a longo prazo. É aquilo que impeça a pessoa de garantir o próprio sustento. No grupo familiar, aquela pessoa que não consegue, aquela mãe que não consegue trabalhar porque tem que acompanhar o filho. Então, existe muito essa questão da comprovação da deficiência. Então, sendo reiterados os casos onde chegam na perícia administrativa e colocam não constatada deficiência. Daí você explica para o cliente, poxa, você tem direito. Nós vamos entrar judicialmente. Obviamente, judicialmente, muitas vezes, nós conseguimos reverter esse caso. A gente não promete, é responsável fazer isso, a gente nem pode fazer isso. Porém, um processo judicial demora 2, 3 anos e a pessoa que recebe PPC, ela tem fome. Ela precisa comer. Ela vive em situação de vulnerabilidade. Então, essa dificuldade é uma coisa muito difícil hoje de ser enfrentada junto às comprovações administrativas do quesito de deficiência. E assim, toda vez que chega até uma família buscando o benefício de prestação continuada em razão do TEA, é importante a gente analisar todo o contexto social, sobretudo pela possibilidade, pelas famílias monoparentais. Eu digo isso porque é sempre a cereja do bolo, né? É sempre a mãe que fica, o pai separa, fica a mãe com a criança com TEA, não consegue trabalhar, recebe uma pensão alimentícia baixíssima e não consegue, e às vezes nem sabe que tem direito ao TEA, às vezes nem tenta o TEA por conta de informação equivocada, por conta de diz que por conta de outros órgãos do Estado que falam, você não vai conseguir. Mas análise, a nossa necessidade, nós como advogados previdenciários, nós como previdenciaristas, devemos analisar esse contexto social e verificar, mesmo que talvez não exista uma situação de vulnerabilidade no critério objetivo de renda, lá
previsto pela lei, lá no quarto do salário mínimo, você juntar todas as provas necessárias a fim de demonstrar a vulnerabilidade. Nós não temos disponibilizado no SUS todas as terapias necessárias para as crianças com TEA. Logo, se é necessário você pagar, e se você tira do seu sustento para conseguir garantir essa terapia, cabe a você juntar, advogado, toda essa documentação para comprovar que, em que pese o critério objetivo não tenha sido atingido, inclusive esse critério objetivo do quarto de salário mínimo foi declarado já inconstitucional, em que pese tenha isso, a gente tem que entender que o nosso papel é vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela pode se dar de diversas formas. E cabe a nós, obviamente, junto ao INSS, o INSS é uma autarquia, faz parte da administração pública indireta, segue o princípio da legalidade, ele não vai decidir contrário à lei. Logo, cabe a nós levantar esses documentos em esfera administrativa para que essa discussão seja levada adiante judicialmente, caso seja preciso. Em relação às provas, para a gente finalizar aqui já, para não estender muito, o que eu tenho em relação a essas provas, principalmente para o TEA? As perícias hoje administrativas, juntos ao INSS, elas são perícias que, como eu falei, elas são... Eu não sei como é que vocês se deparam, mas eu vejo assim, eu vou olhando o laudo, vejo sim, vejo os níveis lá, e no fim não há incapacidade superior a 2 anos. Então, o que eu oriento, o que eu acho interessante para que essas pessoas busquem? Todo o histórico do atendimento. Todos os laudos, prontuários médicos. Porque quando a gente está principalmente diante de doenças psiquiátricas, é avaliado também se o tratamento está sendo feito de forma correta. Se o tratamento está sendo feito de forma adequada, a fim de realmente, olha, não temos uma melhora do quadro. O prognóstico não é bom, o tratamento está sendo realizado há muito tempo, nós temos os laudos médicos aqui, nós temos encaminhamento de escola, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos aqui psicólogo, nós temos laudo de psiquiatra, nós temos os prontuários médicos de internamento, de internação quando precisa, e é necessário juntar toda essa documentação. Como eu costumo dizer, eu prefiro pecar pelo excesso, para que a gente não acabe depois chegando lá na esfera judicial esse processo de ser julgado extinto, certo? Por razão de não ter sido apresentada toda a documentação pertinente para o INSS. Então, não vale a pena nós arriscarmos isso, porque dentro do direito assistencial, com o BPC principalmente, a situação é urgente. Eu sou completamente apaixonado pelo BPC, já deixei claro isso. Eu, se pudesse, só trabalharia com o BPC. Porque são pessoas que precisam. A gente faz um trabalho social muito grande com essas pessoas. São pessoas que vivem em situação, assim, às vezes, a gente presta uma conversa que a gente tem com a pessoa, a gente abre os olhos. Olha, você tem direito. Olha, você pode receber. Claro que cabe a nós também, no momento, avisar, não é um benefício vitalício. Cuidado com a alteração da composição do grupo familiar. Alguém do grupo familiar saiu, vai lá no CRAS atualizar o CadÚnico, para que você não tenha uma suspensão no benefício sem necessidade. Daí você entra com pedido de restabelecimento e uma inexigibilidade de débito, porque eles cobram desde a data da constatação da irregularidade. E esse processo pode demorar 2, 3 anos para você conseguir finalizar ele. Então, essa importância de você manter um contato com a pessoa, uma abertura com ele para que ele possa te questionar, porque o trabalho com o benefício previdenciário, com o benefício assistencial, ele não acaba no momento da concessão. Então, eles demandam de uma empatia, de um acompanhamento maior. E é estabelecer esse canal de troca com eles justamente para que, no caso de dúvida, eles possam chegar até você. E eles não tenham aquele benefício cessado, porque mais frustrante que isso eu não sei o que é. Ainda mais quando eles contam com aquele dinheiro para o próprio sustento. Bom, em relação à minha fala, eu acredito que, como eu falei, o Tarcísio ele aborda questões muito mais técnicas para a gente em relação até para a gente poder analisar os atestados, os prontuários, até para a gente ter êxito no nosso pedido. Eu acredito que seja isso. A minha intenção foi abordar a situação do BPC, das pessoas que recebem, pessoas com deficiência que recebem BPC aqui na cidade. Como eu disse, fruto da minha pesquisa
de conclusão do meu mestrado, e trazer umas questões básicas de prova, bem objetivas, principalmente em relação a questões procedimentais, também administrativas, para que a gente tenha êxito no deferimento desses benefícios. Agradeço a oportunidade mais uma vez e devolvo a palavra ao Dr. Basque. Muito bem, parabéns, doutor. Doutor, meu xará, Luiz. Muito bom, muito bom. E aí, para a sua fala, como foi importante primeiro ouvir o doutor Tarcísio e depois ouvi-lo? A gente vê assim que há uma distância muito grande entre o diagnóstico e a realidade, entre a necessidade e a proteção do dever ser do Estado, em proteger, em dar assistência. E vimos também nesse dado estatístico que você fez, que é de 2023, recente, muito recente, também a necessidade que o público tem, que os nossos clientes ou o povo, a população em si, a carente, possui. É impressionante esses dados. Esses dados impressionam. E nós vemos que precisamos realmente caminhar muito. Esse caminhar muito, e como você bem disse, não é só do Estado, mas também você, nós, como sociedade, como integrantes dessa sociedade. Temos que caminhar muito. E para não ficar muito dilagando aqui a esmo, né? Nós acho que podemos passar a palavra, né, doutora Silvana, para os nossos participantes, aqueles que quiserem fazer umas perguntas, por favor, se apresentem, ergam a mãozinha aí, vamos fazer pergunta para o doutor Tarcísio, né, e também para o doutor Luiz Rodolfo. Quem se candidata aí? Fiquem à vontade, pessoal. Está Né? aberta para as perguntas. O doutor Rodolfo falou algumas questões, né, sobre a prova, sobre essa dificuldade que a gente tem na esfera administrativa. Na esfera administrativa, a gente enfrenta vários impasses. Eu tive vários casos de pedido de BPC, de crianças com autismo, com laudo, com, às vezes, até de nível 2, nível de suporte 2, 3, com indeferimento administrativo. Aí chega no escritório para a gente se pergunta, né? Mas por que isso? Tem toda a documentação, até comentei, acho que nas nossas reuniões, teve um caso de um autista que chegou no escritório, ele agrediu a nossa assistente. Então, casos assim bem específicos, que não era a hipótese de indeferimento, estava lá indeferido. Tive que judicializar, aguardar mais um ano, agora que foi implantado, acho que o mês passado, mas não era caso de ir para o judicial. E a gente se pergunta, o que está acontecendo no administrativo do INSS, né? Será que é a era dos robôs, que a gente cai ali na malha da estatística também, da análise dos benefícios? São N situações, então por isso que a importância de preparar bem o pedido administrativo, instruir com todas as provas, né? Para que a gente não precise ir para o judicial e aguardar tanto tempo também o processo judicial. Pessoal, quem tem perguntas para fazer, para o doutor Tarcísio, da parte clínica, para o doutor Luiz Rodolfo, da parte do processo, do pedido de BPC, fiquem à vontade. Doutor Tarcísio, só eu penso assim, a questão do TA, para a prova pericial perante o INSS, não teria que ser um médico especialista da área? Ó, essa é uma pergunta assim complicada. No mundo ideal, sim, mas eu desconheço que tenha um perito do INSS especialista em psiquiatria. Então, isso acabaria dificultando ainda mais. Mas o ideal, sim, que seria um especialista. Veja, eu, quando saí da minha graduação, eu tinha uma noção praticamente nula de TEA, de autismo, né? Eu fui aprender isso na residência, não é uma coisa que os médicos normalmente aprendem. Então, não vejo assim como tendo uma capacidade para fazer esse tipo de julgamento, assim como eu não tenho capacidade para julgar um indivíduo que tenha artrite reumatoide, que tenha alguma vasculite, alguma outra doença, sei lá, algum tumor, neoplasia, porque não é da minha área de especialidade, né? A medicina se tornou muito ampla, assim. Então, eu acredito que o ideal seria isso, realmente acaba complicando. Já puxando para um gancho que o Rodolfo deixou
em relação à medicação, a gente passa por essas situações administrativas em termos, né? Por exemplo, a risperidona, que é essa medicação que só é liberada para baixo de 5 anos. Então, às vezes, a gente tem alguns problemas que a gente fala para o farmacêutico da regional, olha, é, tem estudos que garantem a segurança em crianças abaixo de 5 anos, mas não está na bula. E aí a gente assim esperaria contar com um bom senso, né, do profissional ter autonomia para dispensar a medicação, e essa autonomia não existe. E aí a gente deixa uma criança, né, ficar ruim até os 5 anos, para daí poder retirar a medicação no SUS. Então, isso é muito complicado, né, né, a judicialização. Então, tem alguns pacientes que daí judicializam na esfera federal, alguns na estadual, e isso também muda muito tempo, que acaba acontecendo porque não tem muita orientação. Como eu falei, tem pacientes que conseguiram super rápido, outros pacientes não conseguiram. Então, a gente fica bastante limitado. Doutor Tarcísio, ainda aproveitando o gancho, mesmo na questão do tratamento do autismo, o autista, o doente, ele precisa necessariamente de ter um auxílio constante de terceiros? Depende do grau, né? Alguns vão ter uma vida completamente independente, outros vão precisar de ajuda para atividades básicas de vida. Tomar banho, comer, trocar de roupa, depende muito do indivíduo. Claro que quanto mais grave são as limitações, menor é a nossa expectativa de reabilitação. Mas depende de cada indivíduo. E às vezes, né, medicina é complicado a gente falar sempre e falar nunca. Alguns vão ter um desenvolvimento verbal mais tardio e vão ter né, uma adaptação melhor. Pode ocorrer também, até o senhor falou na sua fala, uma certa possibilidade de alguns doentes, alguns autistas, regredirem na sua capacidade. Isso mais no começo, mais no período daqueles períodos críticos da neuroplasticidade. Não, assim, claro, pode ter complicações mais a longo prazo, mas esse que eu falei do transtorno, do antigo transtorno desintegrativo, isso é mais crianças, né, assim, mais os pontos críticos da neuroplasticidade. Tá ok, doutor. Muito obrigado. Pessoal, fica aberto a palavra aí. Tem Vamos uma pergunta. perguntar, eles querem responder. Tem uma pergunta aqui no chat, doutor Kubaski. Vamos lá. A doutora Bruna, ela está perguntando se judicialmente seria possível conseguir um perito psiquiatra especialista em TEA. Então, no judicial, né, nos meus casos, por exemplo, eu geralmente peço a perícia pelo neurologista e tem dado certo. Os médicos neurologistas, não tive, assim, nenhum com a especialidade em TEA, porque acho que abrange, né? Mas não sei se os colegas tiveram também alguma experiência nesse sentido. Eu acho que tem um outro problema, porque os peritos da Justiça Federal, o que está acontecendo hoje? Eles possibilitam da pessoa a consultar com um especialista, mas geralmente em outra cidade, em Curitiba, mas nem o custo do deslocamento fica a cargo da pessoa. Gente, às vezes é inviável. Ou nós, advogados, já tiramos o nosso bolso e levamos a pessoa até lá, ou a pessoa vai ter que consultar com o médico clínico geral aqui aqui na Justiça Federal em Ponta Grossa. Infelizmente, a gente acaba tendo que ficar com a situação da avaliação do clínico geral, porque fica inviável o deslocamento. Sim, mas é possível sim, que é ocorra. possível. E aí depende da gestão de cada escritório, né? Se vai se vai auxiliar o cliente nesse sentido, se o cliente vai conseguir via sistema ali do município esse deslocamento, que dependendo da Secretaria de Saúde também é possível, tive vários casos nesse sentido, né? Então, depende várias burocracias que tornam cada caso uma situação diferente. Mas é possível, sim, essa solicitação e o deferimento da perícia pelo especialista. Só queria fazer uma ressalva, que não existe especialista em TEA, tá? Nós temos um rol de especialidades médicas, tá? O transtorno do espectro autista, a psiquiatria, digamos, ele é uma doença da psiquiatria, né? A neurologia atua também, mas ele é uma doença de psiquiatria. E nós temos, então, já temos dois aí, né? Um neurologista infantil, psiquiatra infantil. Não existe especialista em TEA, tá? Porque às vezes você vai ver algum profissional se vendendo como especialista em TEA. Isso não procede, tá? Tanto que vocês for ver lá no rol, você nunca vai ver uma RQE, né? Que é aquele registro de qualificação especialista para TEA.
certo? Então, não existe. Então, cuidado, às vezes a pessoa está se vendendo como especialista em TEA, mas é uma coisa que não existe, né? Isso daí é Bem colocado. verdade. Seria o neurologista ou o psiquiatra, né? Com Ou essa, pediatra. ou o pediatra, no caso das Doutora crianças, né? Sheila, parece que temos a Giane que quer falar. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, Sim, perfeitamente. estamos. A minha pergunta vai para o doutor Tarcísio, mas considerando o que o doutor Luiz Rodolfo falou sobre a vulnerabilidade dos nossos clientes, né? Da necessidade de nós orientarmos e a gente ser até um referencial para eles, não só as situações do próprio benefício, mas as situações da vida são nos colocadas. Eu tenho um cliente que a mãe dele, nós entramos com benefício assistencial, saiu o benefício, e a mãe veio falar, viu, mas ele tem 15 anos, ele tem autismo, ele tem uma dificuldade bem grande assim na escola, está bem atrasado, e ele está na escola regular. E a mãe veio nos perguntar para mim e para minha parceira de trabalho, continuam enviando ele para a escola? Né? Em termos de autismo, o doutor Tarcísio poderia nos esclarecer, o autista continua no ensino regular, sabendo que aquele desenvolvimento é bem difícil, né? A escola pública às vezes tem o acompanhante, às vezes não tem, a mãe né, a judiar mesmo, né? Uns fatos muito complicados que acontecem no banheiro, e é uma coisa que a gente tem que relatar muitas vezes em petição para deixar a situação muito clara, né, para o judiciário, que é uma vulnerabilidade completa dessa pessoa. Mas então, doutor Tarcísio, ele segue no ensino ou não vai fazer diferença no tratamento dele? O ideal é que sim, né? Veja, lá na ProAuti tem uma escola, mas para alguns casos em específico, tá? O ideal é que sim, ele tem direito ao apoio permanente, que tem que ser garantido. Algumas escolas, até isso é mais fácil conseguir no público do que no particular, muitas vezes, né? E o ideal é que fique no ensino regular e faça contraturnos em terapias multiprofissionais, certo? Mas o ideal é isso com a garantia do apoio permanente. Obrigada. Ah, Eu vou tomar a palavra aqui, estou um pouquinho rouca, até porque essa pergunta diz respeito bem à minha especialidade, né? Eu tenho uma especialidade em direito educacional e inclusão também. Não atuo aí no previdenciário, vim mesmo pelo tema. E sou uma pessoa autista, tive meu diagnóstico já adulta e tenho um filho no transtorno também, né? E seguindo um pouquinho a tese da genética. O meu filho é não oralizado, né? Que hoje a gente tem bem essa diferença do verbal e do oralizado. E quero fazer algumas intervenções aqui, porque eu achei que elas, nessa prática, né, de que talvez quem não sinta na pele, ficam um pouco deturpadas. Eu acho que ainda tem um estigma muito grande sobre o autismo. E claro que o autismo, numa condição econômica, né, que quando vocês estão falando de BPC, obviamente que vocês estão falando de uma condição econômica muito diferente da minha. Mas, obviamente, que o autismo em si é igual, né? A maior parte, as dificuldades de interação social também são minhas, as dificuldades de comunicação, enfim. Então, eu acho que precisa desmistificar um pouco isso. E eu fiz a intervenção especificamente nessa questão da escola, porque é muito importante, né? Porque de tudo, me parece que a neurociência nos mostra hoje que é maleável, né? Se teve, eu brinco sempre assim, se a gente imaginar ali, né, doutor, circuitos elétricos, eu brinco, será que está passando, não está passando? Ou o fio está desencapado, precisa encapar? Eu faço essa brincadeirinha,
olhando para o autismo como uma condição que está aqui no nosso cérebro, né? Nosso cerebelo, enfim. E sobre a educação, sim, esse aluno ele tem o direito de estar matriculado no ensino regular, porque hoje a gente não tem mais essa distinção no sistema, né? As escolas especiais, na realidade, elas não são assim tão bem especiais, elas não estão nesse circuito escolar de instrução, que eu quero dizer. Então, o que a gente tem hoje na legislação é que a escola regular tem que ofertar também na escola regular o ensino especializado, porque são recursos, né, especializados. E aí a gente volta de novo para um nível de suporte, né? Então, o que que eu preciso especializar, ofertar para essa pessoa? É uma acomodação sensorial, porque veio do médico lá que ela tem disfunção de integração sensorial, por exemplo. Ah, é uma questão de comportamento, então ela vai precisar de um acompanhamento ali mais para e passo, talvez, da ciência ABA, né? De uma análise aplicada do comportamento. Ou, como no caso do meu filho, que tem um problema, e não fala, então ele tem um prejuízo grande, um nível de suporte grande na comunicação. Com 6 anos, ele não está alfabetizado, né? Então, é bem grave, neste momento, o prejuízo de comunicação dele. Então, eu preciso de um suporte muito grande, inclusive para que ele venha a alcançar a alfabetização. Mas isso não quer dizer que ele não vá se alfabetizar, isso não quer dizer que ele não tem o que dizer, isso não quer dizer que é uma barreira, né? Daí a gente volta para um conceito lá da Lei Brasileira de Inclusão sobre a pessoa com deficiência, né? Sobre o que é o deficiente, se é o deficiente na pessoa, se é o deficiente nos nossos ambientes sociais, né? Então, é um tema realmente muito amplo. Eu até comentei com a doutora Shirley sobre se os senhores tinham conhecimento que um pouco parecido aí com esse cancelamento da assistência social, é que os planos de saúde, né, que daí fazem mais parte da saúde próxima da minha realidade, que eles estão fazendo cancelamento em massa, não sei se os senhores têm essa informação, né, que de uma hora para outra cancela. E aí sim aqui uma reclamação para os médicos, para o doutor Tarcísio, né, que nós simplesmente não encontramos profissionais, né? Mesmo no plano de saúde, você tem fila, não consegue o médico. Então, você tem uma situação e você não consegue a pessoa da área de saúde que te diga o que é isso, né? Seja lá qual for o CID que ele venha a ter. E, você consegue particular. Aqui em Curitiba, os nomes mais destacáveis, alguns não estão pegando mais pacientes. Estou falando de neuropediatra, né? Porque do neurologista adulto eu não sei como é que está essa agenda. Mas neuropediatra com agenda fechada, não pega paciente. E o valor da consulta é uma coisa assim que você fala, gente, eu fiz a profissão errada. Nessa hora a gente fala, não, peraí. Então, tem uma carência muito grande na área de saúde, tanto na questão de diagnóstico, tudo. E são pessoas, né? Hoje eu discuti no Instagram isso, eu falei, gente, são pessoas, eles precisam da intervenção, porque a intervenção vem aí para suprir, né? Nada é determinante ali, fora a perda regressiva, né, do diagnóstico que o Dr. Tarcísio falou, do desintegrativo infantil, né? Mas eu posso ter, sim, e eu vejo isso muito na prática com o meu filho, de que você está ensinando ou você está moldando um comportamento, e quando você perde a consistência daquilo, é como se a pessoa perdesse, né? Como se ele desaprendesse aquilo. Então,
a intervenção em crianças, e aí a idade ali da bula da Ritalina, eu achei muito importante, e até anotei aqui, doutora Tarcísio, sobre a idade, né, em que se fecha os diagnósticos, porque há uma necessidade muito premente de que as intervenções aconteçam para o quanto antes você alcançar ou moldar, né, esse sistema para você ter funcionalidades, porque estamos falando aqui de funcionalidades, estamos falando de cidadãos que vão precisar funcionar no nosso sistema, vão precisar aprender, trabalhar, ter uma vida aparentemente normal, né, com essas dificuldades, mas sim, que sejam funcionalmente, socialmente, né, que eu acho que essa é a grande visão do direito e do assistencialismo enquanto um todo, assim, né? Então, era essa a contribuição que eu queria fazer, doutora Jânia, que sim, tem que estar na escola, sim, tem direito à AEE, que é atendimento educacional especializado, e aí o que vai precisar? Se vai precisar de tutor, se vai precisar de algum outro recurso, isso vai depender muito da avaliação do que aquela pessoa sabe e do que ela não sabe, do que precisa e do que não precisa. Tá bem? Obrigada. Obrigada, doutora Sheila, pela sua fala, bem pertinente. Você imagine, se o SUS já tem uma fila imensa para que as pessoas consigam o laudo. Se for para o INSS sem um laudo, sem uma prova documental, vai ter um indeferimento. E aí o particular também está com a demanda dessa forma, né? Que difícil. Mais alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Aproveitar a oportunidade. Eu achei muito pertinente, doutora Sheila, a sua intervenção. Na verdade, é que eu falei no comecinho, né? Conhecimento genético, genérico, o conhecimento técnico e científico e a prática, né? O aprender no viver, né? No caso concreto. E a doutora Sheila aí trouxe realmente a situação. E a doutora Sheila falou na situação realmente daqueles que têm condição financeira e os que não têm. E aí, estamos quase no final do nosso encontro, mas, doutor Rodolfo, na sua pesquisa profunda que o senhor fez enquanto do EPG, eu te pergunto, se encontrou muita situação de fraude, de possível fraude? Olha, pelo menos das pessoas que eu entrevistei, eu não encontrei nenhuma situação assim que eu poderia identificar fraude. Eu identifiquei situações de melhora de vida em decorrência do PPC ou por conta de situações que foram judicializadas e veio, como eles me falavam, chegou os atrasados. Então, eles conseguiam reformar uma casa, eles conseguiam comprar um carrinho, são essas coisas. Mas fraude não, pelo contrário, as situações eram extremamente críticas, porque como a doutora Sheila falou ali, no particular é difícil, mas como minha pesquisa demonstrou, mais de 85% das pessoas pagam por tratamento particular, então eles não têm luxo para fazer nada. Um caso só que mais uma pessoa recebeu, acho que tinham 3 pessoas que recebiam BPC na mesma casa, e daí tinha mais uma aposentadoria que dava realmente uma renda per capita alta. Mas considerando o gasto que eles tinham com as pessoas e considerando que tanto o BPC quanto a aposentadoria no valor do salário mínimo não integra cálculo para a renda per capita, né, do grupo familiar, eu não vi nenhuma situação assim de fraude ou que pudesse configurar um indício, um início de fraude. Pelo contrário, eram situações bem... eu não vou falar, não seria triste, não seria a palavra correta, mas são situações muito difíceis. Muito bom, muito obrigado. Muito bom. E aí, gente, podemos concluir? O que vocês acham? Doutor Kubaski, vamos Fala. preparar o pessoal para fazer uma foto, para a gente deixar registrado, se puderem abrir as Opa. câmeras, E por só favor. lembrando, né, também, doutora Sheila, que esse encontro nosso será gravado e estará disponível no YouTube, né? Isso, lá no canal do Isso, YouTube. no Exatamente. Nós canal do YouTube. colocamos ali no chat, Comissão de Direito Previdenciário, OABPG. Sigam o nosso canal lá no YouTube. Preparar a pose, né, o sorriso. E Ouvir. agradecemos, né, de coração a participação de todos, porque
realmente acho que engrandece esse nosso estudo. E esse é um estudo mesmo que estamos fazendo. É verdade. Eu vou preparar o print aqui, gente. Capricha lá, Ainda bem Márcia, que na as mulheres pose. salvam a foto, viu? Aí, gente, tirei. Obrigada. Acho que ficou bom. Quem não ficou bom agora, depois eu reclamo. Vai. Tá É ok? bom que sai todo mundo pequenininho, né? Daí não dá para ver É. muito. Aham. Obrigada a todos, pessoal. Obrigada, doutor Tarcísio. Muito obrigada, doutor Rodolfo. Muito obrigada, doutor Kubaski. E passo a palavra para a Silvana encerrar a nossa noite, nossa presidente da Isso. Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Ponta Grossa. Ai, gente, que delícia, dá vontade de falar muito, de perguntar, de aproveitar, mas assim, já são quase 9 horas, né? Todo mundo às vezes nem jantou ainda e cansado para o dia seguinte. Olha, valeu muito, muito, e já vocês são de casa, já fica o convite. O Rodolfo já é de casa agora, né? Então, o Tarcísio sinta-se em casa para voltar quando quiser, para ir nos conhecer na OAB, para participar dos nossos eventos. Logo nós teremos um congresso. Quem sabe, né, na próxima a gente pode levar médicos também para participar do nosso congresso, né, Rodolfo? É interessante. Verdade. Só que, lógico, 250 advogados vão sabatinar, né? Daí eu não gosto muito. Peritos e juízes às vezes não gostam. Mas, Exatamente. enfim, gente, brincadeiras à parte, foi sensacional. Esse tipo de estudo, assim, vale a pena, a gente cresce muito, e esse conhecimento técnico, esse estudo, assim, feito num ramo específico, nossa, faz com que a gente aprenda várias nuances, né, do benefício. Eu também gosto muito, não faço tanto, assim, em benefício BPC-LOAS, mas eu gosto bastante. A questão probatória é um negócio assim que sempre me chama muita atenção, por isso que eu acabei dando pitaco e inseri a questão da prova no tema escolhido, porque é onde pega. É onde o bicho pega, sabe? A perícia se insere como prova, mas às vezes acontece, né? Que nem o da Sheila, ela disse que estava bem instruída o processo dela, e provavelmente, pelo que eu conheço da Shirley, estava mesmo. Mas tem muita gente que às vezes não junta nada, não sabe? Vai no judicial, não junta uma fotinho, já não entra mostrando como é a situação, sabe? Tipo, sabe? Então tem muita coisa que pode ser feita da capacidade probatória no BPC. Assim, mas na perícia não tem muito, porque depende da perícia técnica, né? Mas na questão da miserabilidade, que eu vejo assim que muita gente às vezes apanha, é justamente por falta de conhecimento mesmo da matéria e de utilizar as provas corretas, né? De utilizar provas mesmo, esperando que de repente o juiz lá dê uma forcinha, sabe? Dê uma mediada ali, flexibilize, mas não é assim que acontece, né? A gente tem muita prova que pode ser feita. Vai mudando, a gente tem que ir acompanhando, né, a questão, né, de juntada de documentos médicos, né, documentos médicos para diminuir gastos, enfim. São muitas coisas que a gente pode abordar no próximo grupo ainda, essa questão também, né, da miserabilidade, que não é tão miserabilidade assim, mas essa questão probatória. Mas, assim, vocês foram sensacionais, só tenho a agradecer pelo tempo que vocês passaram com a gente, disponibilizaram o tempo de vocês, que Deus recompense vocês, abençoe sempre a família de vocês, e que vocês tenham muita prosperidade, tanto na inteligência que ilumine, e tanto prosperidade financeira em todos os aspectos da vida. Né? Então, obrigada a todos que participaram, que se inscreveram no nosso grupo. A gente lê, olha a listinha ali, a gente fica muito faceiro. Então, é muito bom que a gente vê que está tendo repercussão, que as pessoas estão gostando, que está dando resultado. A Adriele, eu sei que é a primeira vez acho que está participando, né? Nova ainda na comissão, espero que tenha gostado. Então, gente, sabendo que a gente está no caminho certo, sabe? A gente se anima para continuar, sabe? Para trazer outros temas, para a gente estudar juntos, porque a advocacia previdenciária tem um negócio assim que é muito diferente das outras. Eu sei porque eu já participei das outras áreas da advocacia. A gente é mais generoso, sabe? Não adianta esconder conhecimento, sabe? Porque se eu escondo o jogo, eu
eu não ajudo aquela pessoa a crescer, e a pessoa às vezes vai errar num caso que de repente vai lá para o STF e vai ser aquele leading case que vai acabar com o nosso processo aqui. Então, que a gente seja cada vez mais generoso, não precisa ter medo da concorrência, mas para que o colega também consiga ajudar o outro, né? Porque a nossa advocacia previdenciária é muito de ajudar o outro, de fazer um trabalho humanitário, né? Então, que a gente ajude o colega, olha, tem que estudar esse aspecto, sabe? Então, essa generosidade de vocês hoje só veio a balizar essa fala. Perdão por falar muito, como sempre. Obrigada, nosso pessoal que trabalhou para essa live, com o Vasco, assim, que está encarando mais esse desafio na vida dele, nós aproveitando esse vasto conhecimento que ele tem da prática da advocacia. Gente, era isso, assim, show de bola vocês, só tenho a agradecer. Obrigado, excelente. Pessoal, até breve. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais, boa noite a Obrigado, todos. obrigado.